Atenção, a Leão Ambiental é denunciada no plenário da Câmara Municipal de Marabá pela vereadora de oposição Wanda Américo. A vereadora acusa a empresa de superfaturamento e protocolou denúncia no Ministério Público em Marabá. Veja aí. A TV Livre, através do programa Repórter Cidade, foi a primeira a denunciar o suposto superfaturamento no contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa terceirizada Leão Ambiental para fazer o recolhimento do lixo urbano da cidade de Marabá. Na ocasião em que Maurino Magalhães assinou a ordem de serviço, terceirizando mais um serviço essencial para a população, o Repórter Cidade fez um comparativo com a cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde a mesma empresa, Leão Ambiental, faz um serviço ainda mais amplo numa cidade com extensão territorial e o número de habitantes bem maior do que na cidade de Marabá. Um comparativo entre a cidade de Marabá, no Pará, e São José do Rio Preto, em São Paulo, pode-se observar uma contradição de valores por número de habitantes. Em Marabá, uma cidade com aproximadamente 233 mil habitantes, a empresa irá receber da Prefeitura R$ 1.900.000 por mês. Enquanto em São José do Rio Preto, uma cidade com 408 mil habitantes, ou seja, 175 mil pessoas a mais que no município de Marabá, o contrato foi fechado em R$ 1 milhão mês, R$ 800.000 a menos que em Marabá. De lá para cá, a exemplo da terceirização da merenda escolar, a população não está aprovando o recolhimento do lixo feito pela Leão Ambiental, já que a mesma adotou um sistema de recolhimento diferente e com 300 garis a menos, não está dando conta de limpar toda a cidade. A vereadora de oposição, Wanda Américo, já protocolou no Ministério Público uma denúncia com documentos que, segundo ela, comprovam um superfaturamento na contratação da empresa pela Prefeitura de Marabá. Entreguei no Ministério Público, já entreguei essa documentação no Ministério Público, eu já entrei contra a licitação, entrei quando aconteceu a licitação da Leão, entrei no Ministério Público questionando aquela forma de licitação direcionada e agora estou com a documentação para mostrar a lavagem do dinheiro da Leão. Nada que é feito nesse governo é feito com responsabilidade. Todas as licitações grandes, se você se aprofundar na investigação, vai ver que é lavagem de dinheiro. E a Leão não! Está muito claro que foi lavagem. Para falar sobre esses e outros assuntos, trazer aqui nos estúdios do Repórter Cidade o comentarista oficial do programa, Félix Miranda. Félix, denúncias sendo feitas no plenário da Câmara Municipal e quanta situação da população reclamando em vários pontos da cidade quanto à questão de alagamentos. Boa tarde. Olha, Jorge, tem uma coisa que a população precisa ter clareza. Quando você faz o desperdício do dinheiro público, né, que é uma coisa que já é tradição dessa atual gestão, né, que a vereadora Wanda está denunciando, que é lavagem de dinheiro, né, e é a denúncia grave que tem que ser apurada, porque dinheiro público ele é sagrado, ele é pouco diante da tanta necessidade que a população tem, seja na área de saneamento, que nós vimos recentemente no Novo Planalto, seja na área da educação, seja na área da saúde, né? Está fazendo falta esse desperdício de dinheiro que está acontecendo. O que a vereadora Wanda denunciou, Jorge, nós já tínhamos, né, mostrado que era incoerente a licitação que fazia com que Marabá pagasse R$ 800.000 a mais do que o contrato que a Leão Ambiental tem de coleta de lixo em São José dos Campos. Por quê? Porque São José dos Campos é uma cidade muito maior que Marabá, que gera uma quantidade de lixo muito maior que a nossa cidade. Então, não tinha por que o preço aqui ser quase o dobro do que é em São José dos Campos, que tem quase 100 mil habitantes a mais que Marabá. Então, alguma coisa está errada, né? Do mesmo jeito, Jorge, que nós dissemos, e já dissemos várias vezes, e nunca o prefeito ou o seu secretário veio aqui mostrar como foi feito e o que foi aplicado o dinheiro que eles pagaram através da Secretaria de Educação, quase 14 milhões de reais, a empresa chamada Brasil Online. Os vereadores de Tucuruí já descobriram, né, porque Tucuruí também tinha um contrato, né, inclusive já denunciaram e encaminharam para o Ministério Público. Então, essas coisas, Jorge, que estão acontecendo no nosso município, essa falta de transparência,
esse desperdício do dinheiro público é que faz com que no hospital não tenha remédio, não tenha equipamentos, que não dê condições para os profissionais da saúde trabalhar, né? Que fez, inclusive, com que o médico paralisasse suas atividades de plantão. Né? É também que faz, Jorge, os atrasos dos fornecedores, nos empreiteiros, inclusive agora atingindo também o salário dos funcionários. Né? Mostra como a atual gestão não respeita o dinheiro público. Aliás, Jorge, a atual gestão, ela não respeita sequer os órgãos de fiscalização e o judiciário. Ele faz um acordo com a justiça e não cumpre. Ele desafia o Ministério Público quando encaminha alguma coisa para ele, pedindo esclarecimento ou cancelamento da própria licitação do lixo, ele também não obedece, não faz. Então, isso está gerando, o que eu digo, o caos dessa cidade. Tá? E eu, lamentavelmente, que a gente não vê ação preventiva nenhuma, Jorge, e nós estamos a começar o inverno. Eu tenho pena e lamento profundamente como é que vai ficar Novo Planalto, a nossa periferia, sabe, com as chuvas que estão chegando aí. Faltam 10 dias para o plebiscito. Sim ou não? O Pará será dividido entre Tapajós, Carajás e a outra parte ficando com o Estado? Olha, nós iremos decidir, toda a população da região sul e sudeste do Pará irá decidir no dia 11 de dezembro de 2011. Agora, Félix, matérias que foram veiculadas pela Rede Globo de televisão aqui na região, no Tapajós e na capital, muita gente tem reclamado, inclusive entidades estarão aí se mobilizando para dar um voto de repúdio junto a essas matérias que foram veiculadas, porque muitas delas denegrindo a imagem da região aqui, sul e sudeste do Pará e também lá de Santarém. Olha, Jorge, assisti a matéria e eu achei que foi tendenciosa. Ela não foi uma matéria que deixasse a população com seu livre-arbítrio de votar. Ela é tendenciosa. Problema, Jorge, nós temos no Estado como um todo. Nós sabemos quais são os problemas da nossa região. Né? Nós sabemos que temos hoje problemas na área rural, nós temos problemas de estrada, de infraestrutura, nós temos problema na área de saúde, nós temos problema na educação. Sabe, todos esses problemas, Jorge, infelizmente, eles não foram levantados. Eu gostaria que a reportagem da Globo mostrasse que, apesar do sul do estado ter o maior número de assentamentos agrícolas do país, não tem uma escola agrícola. Né? Que se fala em tantos projetos para a nossa cidade, que até agora não saíram do papel, mas nós não temos sequer uma escola técnica que prepare a nossa mão de obra local, do jovem que está aí sendo coagido, né? Sendo chamado para ir para as coisas erradas, que é o tráfico, o assalto. Nós poderíamos estar aqui chamando esse jovem, dizendo para ele, olha, nós temos aqui uma escola técnica que vai lhe ensinar e lhe dar uma profissão para que você possa trabalhar nos projetos que vierem. Né? Então, essa forma de dizer, Jorge, que o município, que a região ia gerar um estado novo, gerava uma despesa tal, que ia ter um déficit tal, ela é uma forma tendenciosa de querer influenciar o eleitor, sabe? Eu acho que essa questão, Jorge, do plebiscito, nós não podemos perder a oportunidade, eu sempre digo, eu acho que tem que se aprofundar tanto quem defende o sim como quem defende o não, a discussão dos grandes problemas, Jorge, que o Estado tem. E o Estado tem tanto problema, Jorge, que ele gera hoje, que ele não está dando conta de atender as demandas que as regiões têm, isso que gera essa insatisfação da população e esse sentimento de separação. Sabe? E o grande problema do Estado, Jorge, e aí eu digo que a elite de Belém, que comanda politicamente o Estado, não teve capacidade de ver isso, né? Que é a relação que a União tem com o nosso Estado, sabe? E a forma como explora as nossas riquezas, Jorge, sem aqui nada deixar. Vamos ver bem em que o estado do Pará é rico. O Pará é muito rico, Jorge, em minério, todos nós sabemos disso. Nós geramos o segundo superávit da balança comercial para a União. Nós somos mais superavitários do que o estado do Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados desenvolvidos, mas nós geramos mais superávit, contribuímos positivamente mais na balança comercial do que esses dois estados. Nós só perdemos para Minas Gerais. Mas, em contrapartida, Jorge, a União
isenta de ICMS, né, que seria um imposto estadual sobre o minério, e deixa o Estado numa pindaíba de pires na mão, sem ter dinheiro para investimento nenhum. Do mesmo jeito, Jorge, que nós precisamos fazer uma reforma tributária. É inadmissível que a União esteja fazendo Belo Monte sem ouvir as comunidades locais, passando por cima de tudo e de todos, inclusive das decisões judiciais, né, dos juízes locais, porque conhece melhor a realidade, porque mora aqui e vê a contradição da pobreza, né, derrubando as decisões aqui em instância superior em Brasília, onde, infelizmente, os tribunais superiores não conhecem a realidade de quem mora aqui. E a grande coisa, João, que se questiona por que essas usinas que vão ser construídas no Estado vão gerar energia para outras regiões, e nós não somos contra isso, mas achamos extremamente injusto que o imposto ICMS, que vai ser gerado por essa energia, fique com o Estado consumidor e nada com o Estado produtor. Aí, Jorge, se explica, né, a pobreza do povo do Pará, a pior malha rodoviária do país, a das piores educação do país, uma das piores saúde do país, sabe? E um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. É isso que nós temos, que é absurdo. Sabe, eu acho que democraticamente, Jorge, a população do Estado do Pará, né, vai decidir se divide ou não, mas é importante, Jorge, que independente da divisão ou não, é que nós temos consciência que nós não podemos permitir que nossas riquezas continuem saindo do nosso Estado da forma como nós estamos vendo hoje. A Vale cada vez mais trilionária e o nosso povo cada vez mais pobre. E atenção, última notícia que nos chega no Repórter Cidade é de que representantes de entidades estão reunidos na Câmara Municipal de Marabá. A imprensa foi convocada porque, segundo eles, os organizadores do Pró-Carajás esqueceram do povão, né, de educar o povo para votar no dia 11 de dezembro. Eu acho, Jorge, que a campanha, né, veja bem o seguinte, ela chegou muito no formador de opinião, no pequeno empresário, mas ela não chegou em quem tem o poder de decidir a eleição. Que é justamente, Jorge, um grande esquecido, né, do serviço público, seja do município, seja do Estado, seja da União. Nós vimos agora mesmo os moradores do Novo Planalto. Eu tenho andado, eu fui no Bela Vista, né? Você vai no Jardim União, você vai na Coca-Cola, vai no bairro Araguaia, Jorge, nem sequer iluminação pública eles têm, apesar da prefeitura cobrar. Vem na conta da CELPA todo mês a iluminação pública. Mas nem sequer botar uma luminária simples no poste para iluminar, sabe? A prefeitura nunca fez a sua obrigação. Recebe o dinheiro e fica na caladinha. Talvez seja importante que o Ministério Público entre com ação para impedir essa cobrança indevida. Porque você cobrar um serviço que você não está ofertando é cobrança indevida. E não é só isso, João. Ô Jorge, quando a gente anda nos bairros, a gente vê, né, que você não consegue sentir ali, Jorge, nem presença da prefeitura, nem do governo do Estado e nem do governo federal. Não tem escolas, além da iluminação pública, não tem escola, não tem a coleta de lixo, sabe? Não tem segurança. Os moradores se viram, Jorge, do jeito que pode, abandonados. Eu, inclusive, peço a eles, que são os que mais precisam, que tenham cuidado para não ser enganado de novo na hora de decidir seu voto. Analise, raciocine. Porque tem político que fica 3 anos e meio sem nem lhe visitar, quando chega perto da eleição, ele chega com promessa falsa e bater na sua porta. E você tem que chegar nessa hora e dar o cartão vermelho, porque de vocês, eles têm 3 anos e nunca foram na sua casa e nem no seu bairro. Aí, Félix Miranda, com as últimas notícias sobre o que está acontecendo na cidade, as críticas feitas por ele nesta tarde de hoje aqui no Repórter Cidade sobre o que acontece em Marabá e também na região.